Leitura do livro Oração e Jejum, a chave mestra para o impossível, de Gordon Lindsay. Capítulo 3. Modos certos e errados de jejuar. Assim como existe a maneira correta de orar, cultuar ao Senhor ou exercitar os dons do Espírito, também existe a forma certa de jejuar. É impossível não só obter efeitos satisfatórios na oração com jejum, como também podem acontecer mais prejuízos do que bons resultados. É importante evitar o que poderá trazer-nos mais consequências. Subtítulo: Se possível, o jejum deverá ser feito em segredo. O método certo de jejuar é tão importante que Jesus chamou a atenção para ele no início do seu ministério. Mais tarde, ele ensinou aos seus discípulos que a força do jejum poderá resultar em um tipo de fé capaz de mover montanhas e também de expulsar os demônios mais perigosos. Mateus capítulo 17, versículo 20 ao 21. Porém, em sua primeira lição sobre o assunto, ele mostrou como isso poderá ser usado meramente para exaltar o orgulho de algumas pessoas. Cristo recriminou a atitude dos fariseus porque eles gostavam de aparecer diante do povo para jejuar e assim receber honras humanas. O mestre nos alertou acerca disso. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18 diz: E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto para aos homens, pareça que jejue. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não parecerem aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está em oculto. O teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. É vaidade jejuar para receber honra do mundo. Não há proveito na abstinência de alimentos, no propósito apenas de satisfazer a ambição humana. Se um cristão deseja o poder de Deus, o motivo não deve ser mero privilégio ou posição importante. Esse desejo deve brotar da compaixão de uma humanidade sofredora que necessita de libertação dos pecados, das doenças, dos maus hábitos e da opressão de Satanás. Praticar o jejum no intuito de satisfazer somente a ambição pessoal é vaidade. Promoção não vem do leste nem do oeste, tampouco do sul, mas do Senhor. O Altíssimo tem um lugar para cada membro do seu corpo. Devemos cumprir o propósito do Pai Celestial para conosco. Só assim encontraremos a completa paz na mente e na alma. É melhor anunciar o jejum o mínimo possível, ou mesmo sem tempo de duração. Durante os que se exaltarem por estarem jejuando, encontra-se os fariseus mencionados no Evangelho de Lucas. Aquele legalista orgulhoso desdenhou do publicano penitente que confessava os seus pecados enquanto se gabava dos seus feitos, inclusive de se abster dos alimentos 2 vezes por semana. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 18, no verso 12 ao 14. Alguns jejumam por competição. Em Isaías, lemos como os religiosos fanáticos dos templos dos profetas jejuavam por competição. Não havia humildade verdadeira da parte deles perante Deus, e por meio dessas atitudes eles asseguravam-se de certos benefícios místicos, os quais iriam proporcionar-lhe vantagem sobre seus irmãos. Alguns jejuam para garantir poder, outros por questões estéticas. Há aqueles que ocasionalmente deixam de comer por motivo de saúde, pois existe de fato benefícios físicos além dos espirituais, que podem ser atingidos dessa forma. Os muçulmanos e os hindus praticam abstinência de alimento por motivos religiosos ou por suas práticas místicas, apesar de não crerem na divindade de Cristo.
Nenhum desses casos pode ser considerado jejum bíblico, tampouco podem ser esperadas as bênçãos divinas por devotos de falsas religiões. Deus também não abençoará o jejum que tem origem na competição. Isaías 58, versículo 4, 5. Eis que para contendas e debates jejuam, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, e que incline a cabeça como um junco, e estenda debaixo de si panos de saco grosseiro e cinzas? Chamarias tu a isto de jejum e de aprazíveis ao Senhor? Podemos ver por estas passagens das Escrituras que o propósito do jejum é o reforço da fé dos cristãos, interessados em levar a libertação aos doentes, pecadores e aqueles com qualquer outro jugo. Jejuar tem o propósito de dirigir o homem do natural para o espiritual, serve para estimular os dons espirituais de quem busca a Deus, para fortalecer e implantar a oração, e ainda dá a confiança necessária para a expulsão de demônios. O motivo para o jejum deve ser estabelecido antes de iniciá-lo. Em todos os casos, essas condutas será boa para esvaziarmos a nós mesmos, de modo que Cristo cresça em nós. Subtítulo: o jejum não deverá ser feito por motivos egoístas. Devemos jejuar para o Senhor, para a glória de Deus, e não por motivos egoístas. Deus reclamou disso nos dias do profeta Zacarias. Ele declarou que os filhos de Judá jejuavam e choravam, mas não para ele. Na Babilônia, durante 70 anos, eles jejuaram e penduraram suas harpas nos galhos. No entanto, não manifestaram verdadeiro arrependimento dos seus pecados, mas apenas autopiedade. Zacarias capítulo 7, versículo 5, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuardes e pranteardes no 5º e no 6º mês, durante estes 70 anos, jejuardes vós para mim? Mesmo para mim? Lemos no livro de Jeremias que uma escassez tomou a terra de Judá e a nação enfraqueceu por causa da seca. O povo estava muito abatido pela falta de chuva. Muitos oraram e jejuaram durante dias para que chovesse, mas não se arrependiam das suas maldades. Com o declínio do rei, pareciam pensar em Deus como uma conveniência a qual viria ao encontro das suas necessidades quando se designassem a pedir ajuda. O Senhor, porém, mostrou ao profeta que de nada adiantaria orar por aquelas pessoas, pois eles não lhe dariam ouvido quando clamassem. Existe um motivo em que pode ser tarde demais para jejuar e orar. Jeremias capítulo 14, versículo 11 e 12. Disse-me mais o Senhor: não rogueis por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocausto e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Até mesmo Davi, um homem tão importante, cometeu um pecado que nem mesmo o jejum e a oração puderam consertar de todo. Ele deliberadamente cometeu adultério com Betseba e tornou-se cúmplice da morte de Urias. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 ao 15. Quando nasceu uma criança, fruto dessa união, ela adoeceu gravemente. O salmista, cheio de remorso, jejuou e orou por 7 dias, mas mesmo assim o menino morreu. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 ao 18. Jejuar é a chave mestra para vencer as impossibilidades. Entretanto, humildade, arrependimento, sinceridade do coração são indispensáveis para que essa prática seja conhecida por Deus.